capítulo 19 de Apocalipse. É o que nós vamos estudar hoje, para a honra e glória de Jesus. O livro de Apocalipse é um livro enigmático e nós precisamos, de fato, sempre pesquisar mais, né? Sempre estudar mais, porque sempre nós teremos um momento novo de aprendizado. É um livro pouco estudado, pouco lido na igreja, mas esses dias difíceis de pandemia, esses dias pandêmicos, né? Nós precisamos retomar Apocalipse. Apocalipse foi bem estudado e divulgado na década de 70, início da década de 70, né? Eu lembro, ainda criança, daquela canção que a igreja cantava. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e glória. Não é verdade? Então, década de 70, a gente estudava mais Apocalipse. E, de um tempo para cá, não se estudou mais. Eu creio que nós estamos igual os discípulos de Jesus. Senhor, vamos fazer uma tenda aqui. Vamos fazer uma tenda aqui, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. E vamos ficar aqui nesse monte, né? Vamos ficar aqui nesse mundão aqui que tá bom demais. E Apocalipse, então, é sinônimo de volta de Jesus. Os capítulos 1 a 11 de Apocalipse é a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus enviou os seus juízos sobre a terra. Os capítulos 12 até o 16, nós vemos, não é, a batalha, estudamos a batalha, e essa batalha se tornou mais acirrada cada vez mais a cada capítulo, e o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz, se ajuntaram para perseguir o cordeiro e a igreja. Então nós percebemos que nós estamos vivendo o Apocalipse, mas ele efetivamente ainda não aconteceu. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos tempos, mas ele efetivamente vai acontecer na vinda de Jesus. Que a igreja sobe, começa então o tempo de tribulação, onde o dragão, onde o falso profeta, a grande meretriz, Babilônia, vai então dominar aqui. E aquelas pessoas que não subirem vão sofrer, mas tem que permanecer firme. Não pode permitir a marca da besta. Se permitir, a pessoa então foi vencido pela besta. Na época da tribulação, os filhos de Deus, aqueles que não subiram, mas reconheceram que levaram uma vida aquém daquilo que Deus queria, e vão agora acordar e despertar, esses vencerão a besta, a grande meretriz, com suas próprias vidas. Vão morrer. E aí então, quem são estes? Estes são aqueles que lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro, que chegaram, sofreram, mas chegaram. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Capítulos 17 e 18, vimos o sistema do mundo, representado pela falsa religião. Eu consigo identificar, irmãos, muitas falsas religiões. Eu consigo identificar. Eu estava assistindo só no início, né? Porque é uma série assim densa, muito pesada.
Então a gente assiste só um capítulo mesmo e acho que não consegue nenhum capítulo no dia, que é o João de Deus, aquele homem lá de Abadiana, né? Que fazia as operações espirituais, um monte de coisa lá, e está preso inclusive agora, né? Um monte de prostituição envolvida, crime, roubo, ou seja, isso é uma falsa religião. Isso é o sistema falso da religião. Muitos com outros sistemas também que estão ao nosso redor, mas estão disfarçados, como veneno de rato, não é? 99% de farinha e 1% de fornecida, que é o veneno em si mesmo, que mata o rato. Muitas igrejas são assim, veneno de rato. Cuidado, temos que tomar cuidado. Às vezes nós queremos as coisas do jeito que a gente quer, então a gente escolhe o cardápio de acordo com aquilo que a gente quer. E não é assim que funciona. A gente tem que caminhar olhando para Jesus. E aquilo que nós estamos precisando, o Senhor Jesus vai nos dar no dia a dia. O alimento que estamos precisando, o Senhor Jesus vai nos dar no dia a dia. Anteontem, domingo, nós tivemos aqui na igreja um culto maravilhoso, culto com unção composta. E para vocês verem como é que é. Uma irmã falou assim, né? Estava comentando com o esposo dela e falou: nossa, faz tempo que a igreja não unge. Quando foi à tarde que eu mandei o aviso no Comunica, aí o esposo olhou assim, falou: aqui, ó, hoje vai ter. Então Deus faz as coisas no tempo certo, na hora certa. Eu não preciso me deslocar para outros lugares para receber aquilo que eu quero agora, sendo que eu posso caminhar na minha comunidade, e na minha comunidade o Senhor vai me suprir. Meus irmãos, no capítulo 19, João tem uma visão da alegria do céu pela queda de Babilônia. A alegria do céu pelas bodas do Cordeiro, e a visão da gloriosa vinda de Jesus e sua vitória retumbante sobre os inimigos. Quando nós prestamos atenção na passagem bíblica, nós vamos ver que enquanto Babilônia está queimando e os seus seguidores estão morrendo, a igreja está cantando, a igreja está louvando. E isso não é prepotência. Dá até a entender, né? Poxa vida, mas as pessoas estão sofrendo lá e a igreja cantando. Não é a igreja que está cantando, é uma ordem. É uma ordem divina. Foi a visão que João teve. E aí daquele que não cantar. Tem que cantar, tem que louvar. Porque é uma ordem de Deus. Vamos lá? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de grande multidão, que exclamava: aleluia, salvação e glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, está vendo? Veio do trono uma voz conclamando. O que é conclamar? É uma ordem. Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de muitas águas, ao som de uma grande multidão,
como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A meretriz corrompia a terra, irmãos, é o que o texto falou aqui. Matava os servos do Senhor Deus. A condenação eterna chegou. Quando a Babilônia caiu, a ordem foi dada no céu. A ordem, sabe qual foi? Exultem, louvem, vós, santos, apóstolos, profetas, porque contra ela julgou a vossa causa. O poder do mundo é um poder transitório e está caindo a cada dia. O que significa ser um poder transitório? Um poder que passa. Ele não é definitivo, ele não é eterno. Então tudo no mundo passa. A grande meretriz Babilônia, o sistema religioso, o sistema político, econômico, dominou o mundo e ostentou sua riqueza, poder e luxúria. E agora colapsou. Assim como o sistema público colapsou aqui no Brasil. Colapsou ou não colapsou? UTIs com 90%, 95%. Vamos cancelar as cirurgias. Eu até esqueci o nome. Como é que... Oi, filha? Eletiva. Letiva, é isso? Isso é colapsar. Como é que pode? A pessoa está precisando operar, tirar uma pedra da vesícula. É letiva? Está sofrendo dor lá, não pode fazer? Quebrou a perna, não pode, vai para casa. Assim como o nosso sistema colapsou, na volta de Jesus, meu irmão, minha irmã, quem ficar, vai ver o que realmente é colapsar. Nada mais vai funcionar. Sistema econômico, falsas religiões. Meu irmão e minha irmã, é uma coisa assim, que é um estrondo mesmo. E ali então nós percebemos, meus irmãos, a alegria, o coro celestial e unânime, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ler do 7 ao 10 agora? Apocalipse 19, do 7 ao 10. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aleluia. Foi-lhe dado para vestir-lhe linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Olha, João queria adorar o anjo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, está vendo? Não pode adorar o homem, não pode adorar imagens, não pode adorar nenhum outro ser a não ser a Deus. O anjo do Senhor, representante do Senhor. João caiu ali para adorar. Não. João, não é? E o anjo, não. Assim como João Batista. Não, eu não. Só estou preparando o caminho. Foi pregado aqui há 15 dias. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse senso de responsabilidade, esse senso de humildade. O dia que você colocar a mão em alguém e a pessoa sair pulando, né? Colocar a mão numa pessoa e ela sair alegre, porque foi curado, ou porque aquela dor saiu, aquele peso saiu, baixa a bola, hein? Não. Quem curou, quem fez a obra? Tive vários testemunhos já da unção de ontem, de anteontem. Não, eu não, Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua. Amém? Não, eu não. Eu sou igual a você, meu irmão. Que maravilha, né, irmãos? Um anjo falando isso.
Pois é, meus queridos, nós percebemos então que, enquanto a meretriz é julgada, a noiva é honrada. Enquanto a meretriz, a falsa igreja é julgada, a verdadeira igreja está em um casamento. E o maravilhoso, irmãos, é que nós somos os convidados e também somos a noiva. A pessoa, a noiva, não for convidada para o próprio casamento? Pode existir uma coisa dessa? Esse é o meu casamento. Ela chega lá no buffet, aí a pessoa que está lá na porta fala, cadê o ingresso? Vai falar, não estou com ingresso, não, você não pode entrar, mas eu sou a noiva. Não, eu quero o ingresso. Tem funcionário que é assim, irmão, é cara crachá. Se não tiver com o crachá, não entra. Nós então somos os convidados, o que a Bíblia diz aqui, e todos os convidados são também a noiva. Então você, meu irmão, minha irmã, mundo todo está sendo convidado para esse grande casamento. Quem aceitar esse convite de Jesus vai ser a própria noiva. Olha que lindo! Você aceita o convite, eu quero estar nessa boa do Senhor Jesus. E começa a seguir Jesus, e começa então a honrar Jesus, ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você se tornou então a própria noiva. Meus queridos, o costume matrimonial dos hebreus era interessante. Quando havia um noivado, lá em Israel, é diferente do que quando há um noivado aqui no Brasil, por exemplo. Você conhece alguém que noivou e não casou com o noivo? Conhece? Sim ou não? Acontece, não acontece? A pessoa namora, tempo, depois noiva mais outro tempo, e depois se casa com outro. Acontece. Em Israel não é assim, não. Noivou, o noivado já era, então, o próprio casamento. O noivado já tinha o peso do casamento. Aí aquele tempo entre o casamento era o tempo em que a noiva se preparava. Então, quem aceitou a Jesus, quem está noivo de Jesus, não pode mais olhar para outro, não. Tem que se preparar para a volta de Jesus. Quando o noivo chegar, ele leva a noiva. Mas o compromisso já está feito. Por isso que quem já pisou no santo do santo em outro lugar, não quer estar mais. Porque já tem um compromisso do casamento. Já está noivo, noiva com um cordeiro. Está entendendo isso aí? A preciosidade dessa palavra, amém? Glória a Deus. Vamos ler agora do versículo 11 até o versículo 21, encerrando o Apocalipse 19. Diz assim: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Estava vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com o cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carnes de cavalos
e os seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos, nesse período que lemos aqui, de 11 a 21, a batalha do Armagedon. Jesus vindo e sentenciando a besta, o falso profeta, a meretriz Babilônia. Ali então, meus irmãos, Jesus aqui no versículo 13, ele relembra, né? Quem é aquele vestido com um manto tingido em sangue? Jesus. Suas vestes foram tingidas com o seu sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. João 1, e o verbo era a palavra. E o verbo se fez carne. Ou seja, verbo é a palavra de Deus. Ali então, meus irmãos, Jesus e um exército do céu, diz aqui o 14, estavam ali nessa grande batalha, vestidos de linho fino, e da boca de Jesus sai uma espada afiada, e na sua coxa está escrito Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. E há um convite, isso aí me intriga. Há um convite. Veja que aqui é a bodas do cordeiro com a noiva. E casamento é sinônimo do quê? De festa. E sinônimo, como diz a nossa irmã Dalva, de comelança. Não é verdade? É muito pão com carne, irmãos. Eu já comi muito pão com carne, já tomei muito guaraná em casamento. Né? Hoje em dia tem buffet, umas comidinhas assim que nem enche direito, né? Mas antigamente era pão com carne e batata. Aquela batata lá, no vinagrete lá, uma delícia. Não é verdade? Enquanto o céu está em festa, com o cordeiro, com o noivo, há um convite. Aves, venham se banquetear também com a carne dos reis, com a carne dos cavalos, com a carne dos soldados, todas as pessoas que estarão mortas neste mundo, as aves, as rapinas, vão devorar. É um banquete aqui na terra também. Um banquete triste. Triste. Você sabe por que o urubu ele anda em círculo? Ele voa em círculo? Quem sabe? Porque quando ele faz assim, ele faz uma espécie de redemoinho, e aí o cheiro sobe. E aí ele sabe onde que está a carniça. Entendeu? É Deus que deu essa inteligência para ele, né? Deus que fez tudo, até o urubu. E o urubu que é o quê? A carniça. Esse mundão vai ser uma carniça, irmãos. Uma carniça só. Onde as aves virão e comerão a carne de todos aqueles que foram sentenciados. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero concluir aqui dizendo que em breve Cristo voltará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós podemos também terminar com uma pergunta: é Cristo, é Jesus, o Senhor da nossa vida? Estamos preparados para nos encontrarmos com Cristo?
Vamos vigiar então. Porque aquele grande dia, para que aquele grande dia não nos apanhe de surpresa. Amém? Que Deus os abençoe.